Paz do Senhor Jesus amado, povo de Deus, como que vocês estão? Eu espero que muito bem, estou aqui alegre, feliz com meu coração, muito feliz em poder voltar aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor para a tua vida, para a tua meditação. Gente, eu estive alguns dias com a garganta inflamada, né? A mudança de tempo aqui tem sido bem frequente, tem ficado frio, chovido um pouquinho. E aí o tempo muda, a gente acaba adoecendo, então não pude gravar com a garganta inflamada. E aí, infelizmente, após eu sarar da garganta, eu senti um problema que eu sempre tenho, que é bursite. E fiquei aqui 5 dias, né, atingida por essa enfermidade. Não pude também gravar pra vocês. Muitas das vezes o inimigo usa, né, enfermidades para impedir que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. Mas graças a Deus orei, busquei, né, tomar remédios também. E hoje estou bem. Ó, o ombro tá doendo bem pouquinho hoje. Tomei algumas medicações aí, melhorei. Estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me designou. E hoje eu quero meditar com vocês aqui em 1 Samuel, capítulo de número 25. Versículo de número 39, que diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal. Por ter me tratado com desprezo, o Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Uma palavra assim diferente, né? Uma palavra bem dura, né, irmãos, que lemos aqui, onde Davi, né, glorifica a Deus pela morte de Nabal. Como lemos aqui, né? Ele disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. Por que que ele tá achando bom, né, que Deus permitiu que este homem veio a descer a sepultura, veio a falecer? Porque, meus amados irmãos, quando Davi estava fugindo de Saul, né, quando Saul descobriu que Davi seria rei em Israel, ele começou a perseguir Davi. Então Saul enviava soldados atrás de Davi o tempo todo para matá-lo. Mas Davi fugia de Saul o tempo todo, sem parar, de lugar em lugar, né? Até chegar aqui, neste lugar, que a palavra do Senhor nos diz aqui quando começa a leitura, que ele foi para o deserto de Maom, né? Então, que é onde ficava, né, a fazenda desse Nabal, na cidade de Carmelo, aqui tá dizendo, né? Nabal era um homem muito rico, porém a palavra do Senhor aqui, quando a gente lê, nos fala que ele era um homem muito mau. Além de mau, diz que ele era rude, mas ele tinha uma esposa chamada Abigail, uma mulher inteligente. E também a palavra do Senhor nos ressalta que ela também era muito bonita. Então, quando Davi estava fugindo de Saul, junto com os seus soldados, aqueles que quiseram lhe acompanhar, ele foi para este lugar, para este deserto aqui, onde ficavam as terras desse Nabal. E ele mandou que alguns mensageiros fossem até Nabal e pedisse ajuda. Ajuda como, Marcinha? Em alimentos, porque eles estavam famintos. Eles precisavam se alimentar. E aonde eles passaram, irmãos, quando estavam fugindo de Saul, as pessoas acolheram eles, deram comida, deram água, ajudaram eles, né? O Senhor sempre proveu. Mas quando chegou nas terras de Nabal, Nabal se negou, se recusou a ajudá-lo. Mas só que quando aqueles mensageiros, a Bíblia nos diz que Davi enviou 10 rapazes para ir lá, né? Pedir ajuda a Nabal, para que mandasse alimentos, e ele não quis ajudar. A palavra do Senhor nos fala assim no versículo de número... Deixa eu ler aqui para vocês verem como que Davi mandou o recado, ó. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. E aí aqui no versículo a seguir diz assim: sei que você está tosqueando suas ovelhas quando os seus pastores estavam conosco. Nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Ou seja, os soldados, juntamente com Davi, sempre protegeu as ovelhas e nunca se perdeu nenhuma, porque eles estavam cuidando sempre, né, para que ninguém roubasse aquele homem rico, aquele homem que a Bíblia fala que ele era rico, esse Nabal. Olha, meus amados irmãos, e o mais interessante é que quando Davi precisou da ajuda de Nabal, nesse momento aqui, a Bíblia nos fala que eles estavam festejando, era época de tosquia. Eles tiravam, né, as ovelhas para tosquiar e eles faziam a festa, dava muita comida ali. Mas para Davi, ele não quis liberar nada, mas ele foi rude, foi mau, foi ruim. Não quis ajudar um servo do Senhor. O Senhor já tinha ungido Davi a rei, porém, o tempo dele sentar no trono ainda não tinha chegado. Mas ele estava esperando o tempo do Senhor se cumprir. Porém, ele não quis matar Saul para ocupar o lugar que lhe foi prometido. Porque quando Deus tem algo na nossa vida, nós não precisamos colocar a nossa mão. Mas o próprio Senhor vai fazer com que tudo aconteça no tempo certo, no momento certo, do jeito do Senhor. Não é do nosso jeito. Então, Davi, ele estava fugindo
Porque se ele ficasse, ele teria que enfrentar Saul. E ele teria que matar não só Saul, mas também os servos, né? Os soldados de Saul. Ou seja, matar o seu próprio povo. E isso jamais ia agradar a Deus, né? Lutar o povo contra o próprio povo de Deus. Então não existe uma luta dentro, né, do nosso próprio arraial. Então, isso que Davi não queria fazer, por isso ele fugia. Mas aonde ele chegava, ele era bem acolhido, ele era bem recebido. Porque Davi era conhecido como um guerreiro muito forte. Porque derrubou aquele gigante que afrontava Israel. A palavra nos fala que esse homem, Nabal, ele mostrou desprezo para com Davi. Ele não importou, né, quem Davi era e falou: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Para que eu possa usar de benevolência. Então ele não quis ajudar. Ele rejeitou ajudar e por isso ele pagou um alto preço. Mas a mulher dele, essa Abigail, é uma mulher sábia, inteligente, além de ser muito bonita, como diz a palavra. E mais adiante vamos ver como foi evitado a tragédia inicialmente na vida do Nabal. Porém, depois foi inevitável, porque Deus, ele é um Deus de vingança, sim. Muitos acham que Deus é só amor, mas a palavra nos fala que ele é amor e justiça também. A Bíblia vai nos contar que depois ele pagou caro por essa atitude, por negar ajudar aquele servo que estava fugindo ali, um servo do Senhor. Veja só a resposta que Nabal mandou para Davi. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e relataram cada uma dessas palavras a Davi, né? Falou o que foi que o Nabal tinha mandado como resposta. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? É que por causa de uma atitude errada da nossa parte, por causa de um erro nosso, por causa de uma fala mal falada ou de uma ajuda negada, a gente pode pagar com a própria vida, irmãos. Sabe o que Davi fez quando aqueles homens chegaram lá e falaram para Davi que Nabal se recusava a ajudá-los? Davi mandou que todos pegassem as suas espadas e que eles iriam lá lutar e que não ficaria vivo um sequer da casa de Nabal, nem sequer um menino que estivesse lá. Olha, ele fez com que Davi se irasse completamente por negar ajuda. E agora Davi queria reunir os soldados e acabar com a casa de Nabal, né? Ia, né, cometer esse ato aí de violência extrema por vingança, por causa daquela maldade que aquele homem tinha feito. Que ele era um homem rico. A ajuda que ele ia dar naquele momento para Davi e seus soldados não ia fazer falta. Mas ele preferiu negar. Então, por causa de um erro, olha só a tragédia que viria sobre a casa de Nabal. E a palavra nos fala que foi cerca de 400 homens que estavam com Davi, que iriam lá lutar, né, para matar todos que estivessem por lá. Só que quando Deus tem um plano, um projeto na vida dos seus servos, ele não deixa que o mal recaia sobre estes. Porque Abigail era uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa. Ela era uma mulher inteligente, né, que ela agiu com muita sabedoria. Na Bíblia tem muitas mulheres que se destacam por sua sabedoria na hora de resolver problemas sérios. E Abigail é uma dessas mulheres. Então ela foi a ponte para evitar o mal sobre a casa dela. Quando Abigail ficou sabendo que os mensageiros vieram pedir ajuda e Nabal, seu esposo, negou, ela imaginou que uma tragédia viria a acontecer na casa dela. E ela não ficou de braços cruzados, mas ela fez alguma coisa. Mas ela foi ao encontro de Davi, né, levando tudo o que ele pediu e um pouco mais. A Bíblia nos conta que ela mandou que os servos, né, pegassem todo tipo de alimento para levar para Davi e seus soldados. Olha o que ela falou aqui no versículo de número 18. Peguem 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensado e os carregue nos jumentos. Ela deu essa ordem aos servos dela, né? E falou assim: vocês vão na frente e eu seguirei vocês atrás. E nada ela disse a Nabal, que estava ali encarregando os servos de levar alimento para aqueles homens, porque ele já tinha dado a ordem que não era para dar nada. Mas ela sabia que viria a desgraça sobre sua casa. Então, por isso, ela quis evitar o mal. Ela foi muito sábia. Ela foi muito necessária nessa atitude dela, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos bem, podemos ajudar, podemos fazer o bem. E quando nós não fazemos, o mal vem sobre nós, vem sobre nossa casa. Por causa que nós somos insensatos e não agimos conforme nós deveríamos agir, conforme a vontade do Senhor. Mas essa mulher, com toda a sabedoria que ela tinha, ela foi ao encontro de Davi. Os servos dela foi à frente levando esses produtos, esses alimentos, e ela foi atrás para pedir misericórdia, para pedir perdão pelo erro do seu esposo. Olha que atitude linda e plausível dessa mulher. Enquanto eles vinham também, né, já de encontro a ela, para destruir a casa dela, para matar todos os servos, todo
aquele que estivesse ali no campo, trabalhando, tosquiando ovelhas, ia matar o marido dela, com certeza ninguém ia sobrar. Mas ela ali teve um encontro com Davi e Davi a escutou. Davi disse assim no versículo 21, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Irmãos, não devemos pagar o bem com o mal, né? Se a pessoa te faz o mal, faça o bem para ela, porque Deus vai se agradar da tua atitude. Se a pessoa está falando mal de você, não faça igual ela, mas ore por ela. Só Deus pode libertar as pessoas que muitas das vezes nos perseguem, que muitas das vezes nos calunia, quer ver o nosso mal, sabe? Não fique murmurando, reclamando e falando, tomara que essa pessoa se dá mal, tomara que Deus pese a mão na vida dessa pessoa. Não, ore para que Deus salve essas pessoas. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, porque isso agrada o coração do Senhor. Este homem, ele foi beneficiado por Davi e seus soldados, porque enquanto eles estavam acampados na redondeza do campo ali, onde suas ovelhas estavam, foi protegido por eles, porque como eles eram guerreiros, ninguém tinha coragem de chegar para roubar as ovelhas daquele homem, né? Mas quando ele precisou de ajuda, este homem não reconheceu que lá atrás, né, todos os soldados, juntamente com Davi, protegeu os seus bens. Então isso irou o coração de Davi com razão, porque eles estavam famintos, eles precisavam de alimentos ou iam morrer. Eles precisavam se fortalecer para continuar fugindo de Saul, indo para mais distante, para outra terra, para outro lugar. Mas este homem aqui, com muita maldade no seu coração, não quis ajudar. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou perante Davi, com o rosto em terra, né? E aí caiu aos pés dele e disse assim, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a te dizer. E aí ela disse, meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Ela estava ali querendo dizer que se ela tivesse visto antes os servos que foi enviado para pedir ajuda, ela teria tomado uma atitude antes, mas ela não viu. Mas quando ela ficou sabendo, ela veio, né, ao encontro dele para tentar consertar toda essa situação, para que o mal não viesse sobre sua casa. Olha que mulher sensata, irmãos. Precisamos agir com sensatez em tudo da nossa vida, para que nós não venhamos sofrer o mal que pode recair sobre as nossas casas, sobre a nossa família, sobre os nossos. Todos pagariam pelo erro de Nabal, entendeu? Mas essa mulher aqui evitou a morte de muitos inocentes ali, que residiam ali, trabalhavam nessa fazenda dele, entendeu? Então a gente precisa muitas das vezes pedir a Deus orientação para tudo, orar, Senhor, o que o Senhor acha? O que é que eu faço? Como que eu faço isso aqui? Mas nunca agir com esse tipo de rebeldia. Hoje, os outros podem precisar de você, né? Mas amanhã você pode precisar dos outros. E aí, se você não fez o bem hoje, como que você vai querer receber o bem amanhã? Então, cuidado, porque muitas das vezes as pessoas vêm à nossa procura para nos pedir ajuda, quer seja com alimentos, com oração, com uma palavra, quer seja de qualquer outra forma possível. Então, nós dizemos não. E Deus, Ele quer que nós venhamos, nem que seja uma palavra de conforto dar a essas pessoas. Se não podemos ajudar elas financeiramente, quando elas vêm a nós, pelo menos dê uma palavra de ânimo. Diga, Deus proverá. Deus está vendo a tua vida, a tua causa, Ele vai prover no momento certo. Mas nunca deixe essa pessoa voltar triste sem uma resposta boa. Porque aquele homem deu uma resposta ruim, com muita ganância e ira. E por isso Davi se entristeceu muito, ao ponto de querer acabar com todos da sua casa, né? Todos que fossem do sexo masculino. Então ela falou, né, pra Davi, perdoa o erro da tua serva, como se ela tivesse errado. Quem errou foi o marido dela, mas ela assumiu o erro como se fosse ela. Ela disse, perdoa a ofensa da tua serva. Ela disse, foi o Senhor que impediu que o Senhor derrame sangue inocente. Então ela quer dizer que ela veio ao encontro dele para tentar, né, solucionar aquela situação, para que ele não precisasse levar a culpa do sangue dessas pessoas nas mãos dele. Mas o próprio Deus iria agir, iria castigar. E assim foi. Irmãos, leiam o capítulo 25 todo, é muito linda essa mensagem, né? Ali foi uma longa conversa com o rei, que na verdade ainda não tinha assumido o trono, mas todos já consideravam assim, sabiam que ele era ungido por Deus. E ela falou palavras lindas para Davi, falou quando Deus abençoar, que o Senhor, né, for rei sobre todo Israel, que Deus abençoe o seu reinado e prospere. Falou muita coisa bonita para Davi, né? E falou, não te esqueça da tua serva. E disse mais, ela falou que o próprio Deus queria, né, tomar a causa e julgar. E o próprio Deus queria, não foi nessas palavras, irmãos, mas eu tô falando do jeito que eu entendo, né? Mas que o próprio Deus iria cobrar, né, daqueles que
eram seus inimigos, que eram os inimigos de Davi. E certamente, irmãos, quando as pessoas se levantam contra as nossas vidas, quando as pessoas nos perseguem, quando quer ver o nosso mal, você não precisa fazer nada. Somente espera, porque é Deus que vai julgar a minha e a tua causa. É Ele que vai se levantar ao nosso favor. E todos aqueles que tentaram nos prejudicar, Deus vai cobrar. Vocês vão ver, Deus, ele sempre cobra daqueles que tentam fazer o mal para os seus servos. Então não adianta tentar mexer com os ungidos do Senhor, porque o Senhor é Deus para julgar com justiça e retidão as nossas causas. Pode ter fé que a tua causa está nas mãos do Senhor e vai ser julgada com justiça no tempo certo. Olha o que aconteceu com esse homem. Olha o que diz a palavra. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então, irmãos, ia ter um derramamento terrível de sangue ali por causa da atitude de apenas um homem, entendeu? Então é muito perigoso tomarmos atitudes precipitadas, falar coisas que não devemos, com pessoas que não devemos, porque não sabemos o que passa na mente e no coração dessas pessoas. Aí Davi aceitou o que Abigail tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Eu ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, com um banquete de rei, ou seja, tinha muita comida, muita fartura. Apesar de ter muita comida, muita fartura nesse banquete que ele estava dando, ele não queria ajudar esse povo que estava faminto. Então, é muita maldade, né, irmãos? Aí aqui tá falando, e ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo o que tinha acontecido. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Olha aí o preço que ele tá pagando por sua atitude errada. Deus, ele é um Deus vingador. A própria Bíblia me fala. Quem tiver dúvida dessa palavra que eu tô dizendo aqui, me fale aqui nos comentários, que eu vou deixar o capítulo versículo onde fala que Deus é Deus vingador. O Senhor, ele tem sim a espada para cobrar daqueles que perseguem ou que maltratam os seus ungidos, viu, irmãos? Então que nós devemos vigiar nas nossas atitudes para não perecer. E aí a palavra nos fala que depois que ele deu essa paralisia aqui, ficou como pedra, ele ficou assim por uns 10 dias, e depois de 10 dias, o Senhor aqui fala, eu vou ler para vocês verem que é a palavra que fala, olha o que o Senhor fez. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, foi o versículo que nós lemos inicialmente, né? Ele disse assim, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal. Então foi o versículo chave que eu li aqui no começo, né? Por que Davi se alegrou? Por que Davi glorificou a Deus pela morte desse homem? Porque este homem agiu de forma cruel quando ele mais precisou, sendo que ele já tinha ajudado esse homem. Então aqui, a vingança do Senhor aconteceu, a cobrança do Senhor chegou na vida deste homem e este homem faleceu. E aí o que Davi fez quando soube que Abigail tinha ficado viúva? Além de glorificar a Deus, ele mandou que os seus servos, seus mensageiros, fossem lá e buscassem ela para que ele pudesse tomar como esposa. Porque é sabido de todos que Davi teve várias esposas, né? Então, Abigail foi uma dessas mulheres. E eu creio que Davi não tomou essa mulher só por ela ser uma mulher bonita, né? Inteligente. Não foi só por ela ser uma mulher sensata, mas porque também tudo era plano de Deus, irmãos. Aquele homem era um homem ruim, era um homem mau. Sabe-se Deus o que esse homem não fazia com essa mulher, ou em que estado essa mulher estava vivendo com ele. Porque para ela precisar ter agido pelas costas dele, porque se ela contasse, alguma coisa de bom não iria acontecer. Então, não te preocupe, que se você está vivendo em uma situação em que você está sofrendo do lado de uma pessoa que não te valoriza, mas que só sabe te tratar mal, né? Que só sabe te tratar com desprezo, o Senhor, ele vai agir por você. O Senhor vai entrar na tua causa e vai te defender. Você vai ver. Ele vai te livrar das mãos de Nabal. Se você está vivendo nas mãos de um Nabal na vida, creia, ore e busque, porque o Senhor tem um Davi para colocar na tua vida e ele vai tirar o Nabal da tua vida que só te fere, te faz sofrer. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome santo, Deus. Essa, irmãos, é a palavra do Senhor para nossas vidas nesta hora, nesse vídeo. Então, Davi casou-se com Abigail. E eles foram felizes e tiveram um filho ainda que se chamou
É aqui em 2 Samuel, no capítulo 3, que fala sobre os filhos de Davi, que diz que Davi teve um filho com Abigail, irmãos. No capítulo 3 de 2 Samuel, versículo de número 3, que diz assim: o segundo Quileabe de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. Então, ela foi feliz com Davi, teve esse filho chamado Quileabe, mas essa mulher aqui, para vocês terem uma noção, com Nabal ela não teve filho, o filho é bênção. Talvez Deus sabia porque não deu filhos para ela quando ela estava com esse homem, por esse homem ser dessa maneira que a Bíblia nos descreve, um homem mau, um homem rude, né? Então Deus não permitiu a bênção chegar na vida dela enquanto esse homem estava na vida dela. Enquanto tiver um Nabal na sua vida, muitas das vezes o Senhor não vai deixar a bênção descer sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ventre. Mas quando Jesus te libertar desse Nabal, a tua bênção vai chegar. E você vai viver o sobrenatural do Senhor. Você vai ver aquele sonho tão intenso que você tem, que você ainda não conseguiu realizar, porque tem um Nabal atrapalhando os planos do Senhor na tua vida. Amém? Que o Senhor esteja falando mais profundamente aos corações dos irmãos. Foi até aqui que o Senhor me deu, então vamos estar orando para finalizar. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti, meu Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, ó Pai. Teu nome seja adorado, exaltado, engrandecido para sempre, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar me retornando a saúde para que eu possa estar aqui ministrando a tua palavra de forma simples, mas eficaz, Senhor. Fala aos corações, porque eu sei que essa palavra tem direção certa, Senhor. Faça, Senhor, com que esse tipo de mal que simboliza Nabal caia por terra da vida dessas pessoas. Toma nas tuas mãos esse canal, Senhor, abençoa cada inscrito, cada pessoa que comenta aqui embaixo, visita cada família, cada casa, fala grandemente aos corações, liberta, transforma e salva, em o nome santo de Jesus, meu Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e até um próximo vídeo.